Olá você, que legal a gente estar junto de novo nesse podcast onde você nos vê. É um negócio interessante, né? Porque a gente fala, tenta, conecta, mas a gente está aqui ousando dizer coisas que precisam ser ditas, e isso não só entre a gente, mas com você também. Hoje, com a alegria de receber nossos convidados que são amigos, são pessoas legais que eu tô louco para vê-los todos transformados, porque imagine como seriam. No céu, tem que ouvir. Binho, vai ter duas vantagens na nossa relação. Vai ser fácil gostar de você, porque você vai ser uma pessoa melhor e eu vou me tornar uma pessoa melhor e vai facilitar muito gostar de você. Eu espero muito isso. Você viu que no momento ele falou que você vai gostar dele, né? Então. Ele vai estar transformado. Eu também. Espero mesmo em Deus Não que isso vejo aconteça. a hora de te ver transformado. E ele olha assim, arregalando o olho pra gente, né? Cara, nada mais cristão do que esperar a transformação do outro. Você especificamente. Tá bom. Bem, muito Não sei legal. nem o que dizer. Cara, tô feliz de estar aqui com você. A parte que já foi transformada diz que você está feliz de estar aqui comigo. Principalmente com o meu professor Valdeci e com o Tonasso. Ah, cara, a parte que apresenta é a minha. Mas não se iluda, porque todos temos o velho homem habitando em nós. Não, eu fiz uma semana de oração pensando nele, que chama Em Obras, Desculpe pelo Transtorno. Porque a gente nunca sabe qual parte ainda não foi tocada. E aí você mexer naquela pode causar um transtorno enorme. Tá Binho, cujo nome científico é Ebenezer. É legal estar aqui com você. Você desenvolve um trabalho tremendo aqui num grupo de jovens grande. Quantos são, mais ou menos, que estão sob a sua liderança espiritual aqui no campus Engenheiro? Quando a gente fala de internato, a gente tem 1.200. Quando a gente fala de ensino superior, 3.500. Quando a gente fala de pós-graduação, 1.000. Quando a gente fala do intercâmbio e bilinguismo, a gente vai colocar aí quase 800. Quando a gente fala de educação básica, 1.250. Essa é a galera que você Essa é a galera. está aqui alimentando. Uma cidade jovem. É uma monstruosidade. E eles nos ensinando. É uma troca. Um ganha-ganha bem interessante. Você adolesce também? De vez em quando você... Adoece, você falou? Adolesce. Brincadeira, piadinha. Eu não vou fazer mais nenhuma com ele, porque eu gastei todas em 2 Então eu te ajudei, né? Vai você agora. É porque eu gosto dele. É a sexta linguagem do amor, essa. Não, a zoada com o Binho. Legal, Binho. Legal. Deus abençoe seu ministério sempre. Amém. Porque você abençoa a gente. Quanto você tem lá? Felipe Tonasso. Rapaz, eu trabalho na Paulistana. Meu amigo classe média. Ele está me ajudando a... Classe média. Meu Deus. Só porque eu falei gosto de padaria, cara. Cara, Padaria você é bom. tem um sobrenome italiano, mora no centro de São Paulo, é paulistano. E como massa, você não e fala como Virgem massa, Maria, você fala Mano do Céu, né? Com certeza. Que você fala assim, cara. Com certeza eu falo Mano do Céu. E muito meu. Eu falo muito muito meu. E tinha um amigo meu, Marlon Miranda, que estudou comigo, cantou no Novo Tom, Marlão. Ele falava que eu falava coberta. Ele falava assim, fala coberta, cobertor. Ele sempre me imitava que ela falava que o meu era engraçado. Ele imitava Você sabe qual é a todo música mundo, do paulistano convertido, né? Não. Meu. Jesus, Cara, o cara converteu, mas não mudou a lógica, né? O cara deveria... Mano do céu, ele não fala, ele é assim, é uma expressão paulistana. Bom, mas com todo esse velho, piadinha de pastor. essa piada de Eu vou churrasco encontrar do um dia, ele pior vai estar de calça churrasco. social e Havaiana, pra me receber Nossa. com camisa assim, ó, escrito Maná. Eu vou te dizer sobre isso daqui a pouco. Bom, voltando, tô lá em São Paulo, tem uns 4, 5 mil jovens também ali, 4 a 5 mil jovens na Paulistana, e a gente trabalha ali com missões também, com a missão global, plantio de igreja, a gente tem ali desafios muito legais, cara, falando com o Valdeci ali um pouquinho, comunidades étnicas, né? Tem igreja árabe, igreja judaica, igreja coreana, haitiana, chinesa, e a gente trabalha também com um centro muito legal que a juventude gosta muito, já fica o jabá aqui, Instituto Base Gênesis, segue a gente lá, a gente trabalha com refugiados em São Paulo, na Sé, então toda essa lógica aí de missão e juventude, eu sou apaixonado e trabalho com eles lá, é um privilégio fazer isso em São Paulo, que eu amo São Paulo. Legal. Você tem me zoado o tempo todo com isso, mas Eu nunca sairei de lá. É que eu sou da ponte pra lá. Quer dizer, da ponte pra lá. O mundo é diferente. O mundo é muito da ponte diferente, pra lá. né? João Dias ali é outro São Paulo. É São Paulo Tem que que você ter. tem que ir mais vezes. Tem que ter, Mas tem vai que ir pra acompanhar. boa referência, hein, pastor? Gostei. Mas eu só, da ponte pra lá, só escuto coisas boas a seu respeito. Quando não é, eu dou uma segurada. Quando não é, Agora eu vou você botar nunca ar saberá. botar um ar de seriedade que eu vou falar com o mestre. Por favor. Eu vou devagar, eu sei. Eu colocaria um fundo musical na edição.
Cara, é minha vontade. Tararara, tarará, tatá, tararara, tarará, 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 Tá vendo só como é? tarará. Cara, Com essa introdução? Tan, 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 tararã, tan, tan. Agora vai. No mundo vai. então, continua fazendo enquanto ele fala agora. Porque, Vai, cara. sabe por que esse momento é interessante e importante para mim? Ah. Porque nós tivemos muitas conversas sobre isso, quando nós falamos sobre adoração. E eu queria falar para você, isso é legal, acho que é o momento de a gente valorizar, porque isso aqui é um queijo feito do leite de muitas vacas. E muitas vezes a gente quer ser dono de algumas coisas, mas há uma ordem em Deus colocar coisas na sua e na minha cabeça, e Ele é o autor. Não é? E muitas vezes a gente estraga as coisas querendo ser dono das ideias. E eu devo algumas ideias que eu tenho para ideias de outros, né? E se você quer ser dono da ideia, você é um idiota. Só querendo ser o dono da ideia e estraga tudo, né? E quantas vezes Deus falou através de algumas bocas? Deus já falou comigo muitas vezes através da sua. Até quando você franzia a testa. Através Dessas- do quê? Das músicas, você quer dizer? Do tudo, das frases Ah, e sim. das formas e das repreensões. Isso é muito legal. Na realidade, eu acho que Deus utiliza todas as formas, todas as criatividades, né? Para que a gente cresça e forme um mosaico na nossa cabeça e a gente vai escolhendo aquilo que a gente gosta e formando a nossa personalidade. E a sabedoria Nossa de Deus é filosofia- multiforme, né? Isso é legal. Exatamente. É exatamente assim que acontece. Seja E bem-vindo a gente ao vai Vertical. crescendo. Eu agradeço estar aqui. Uma honra, pastor. Junto com essas duas peças raras aqui, olha só. Cara, só falando de Todos você os alunos, falando- só falar a menção. É. Modeste Lima Exatamente. mentoriou todos nós, abençoou e edificou nossa vida. E isso a gente fala com carinho, pastor. Soa até assim, a gente brinca às vezes com isso, de né, exaltar muito a amizade, o carinho, mas é verdade. Você marcou nossa vida, isso é muito legal. Mas hoje, olha, fui professor de vocês, mas eu comecei a dar aula muito novinho. Né? Então, Uma estrada. Você olha pra mim e fala. Isso aí é uma você estrada. falou porque quis, mas a gente vai pensar o que quis também nessa frase aí. Você falou do negócio, cara, que eu preciso dizer. Às vezes as pessoas falam assim, isso aí é piadinha pastoral, é sem graça. A piada é pastoral e sem graça, ou você, não é o seu caso, ou você que fala da piadinha pastoral e sem graça, só sabe rir de coisas que tripudiam sobre os outros ou que tem conotação imoral. Mas enfim, é só um negócio para pensar. Tem tudo a ver com adoração, isso aí. Tudo a ver. É a história da mosquinha e da abelha. Você solta a mosca e a abelha no mesmo ambiente, a mosca vai para o destino certo, ela vai direto para o lixo, a abelha vai para a flor. Que belo. Ou seja, a gente gosta daquilo que está lá dentro. Entendi. Mas eu vou fazer uma provocação. Tô lembrando da sua introdução todinha e pensando na mosca. Mas isso é legal porque a gente está falando de um assunto que passou por isso, e essa é a minha impressão de adoração. Eu vou expor minha impressão à crítica. Certo. Adoração é um estado do ser. Você é um adorador. E esse estado do ser vai aparecer em muitas expressões de adoração. E essa expressão de adoração pode ser bem-humorada, pode ser contrita, pode ser falada, pode ser muda. Mas um adorador se expressa, pode ser contemplativo. Um culto é uma reunião que atrai adoradores. Eu penso assim, ou não? Estou viajando? Começar pelo mestre. Sim, sempre. não, primeiro é o seguinte. Eu acredito que a adoração, isso é uma forma, não é uma forma científica de falar, né? Teológica profunda, coisa e tal. Mas a adoração é uma somatória. É quando você agrega valor ao seu louvor. Uau! Adoração é isso. Ou seja, a maior homenagem que um ser humano, um ser criado pode prestar ao seu Criador é a adoração. Ponto. Mas é o seguinte, você não adora só cantando. Você não adora, você adora doando, você adora fazendo amigos, levando o evangelho para as pessoas, você adora colocando alguma coisa na oferta, mas quando você se coloca junto, você agrega significado àquilo que você está fazendo, o louvor passa a ser uma adoração. Então você pode adorar de todas as formas possíveis, né? Todas as formas possíveis. Aí o leque se abre, a amplitude é muito significativa a partir desse conceito de você agregar significado. Ela é sempre ativa, Valdeci? Eu acredito que Sempre uma ação da qual eu tenho um movimento. Por exemplo, você pode cantar e coisa e tal, mas quando você canta porque você está se entregando, eu costumo dizer o seguinte, pastor quando prega, o povo quer ver o pastor morrer um pouco.
Ele tem que pôr significado à vida dele. Ele vai interpretar o Evangelho, vai interpretar a Bíblia baseado na experiência dele. E quando ele fala, ele está indo junto com o que ele fala. E quando Deus lê você através da sua oferta, vamos pegar a oferta aqui. Por isso que eu acredito que existe um departamento na igreja que não é muito, às vezes não é muito popular. Mas para mim é o coração da igreja, não tenho nem dúvida que chama-se mordomia, né? O coração da Bíblia. É, o Ministério da Fidelidade, né? O Ministério da Fidelidade. Ou seja, você põe um dinheiro lá na arca, lá no local, para você pôr um dinheiro de oferta, você está dando coisa e tal, mas você está agregando, você não está pondo alguma coisa lá. Por exemplo, eu acredito que Deus não se interessa muito por discursos, Ele não quer o nosso discurso. Ele não quer o nosso discurso. Ele quer o nosso ser, a nossa entrega. Palavras, sabe? Palavras, a gente chega para ele vou decorar, vou falar uma coisa bonita, coisa e tal. Não, ele prefere que você seja calado, mas faça alguma coisa. É a experiência que eu contei uma vez num sermão que você estava mencionando, que eu fui à sorveteria com minha sobrinha, coisa e tal, na volta, né? Na volta eu cheguei para ele, tem todo um acontecimento aí por trás, né? Mas não temos tempo para isso. Na volta eu olhei para ela e falei o seguinte: e aí, você gostou? Ué, a menina olha para mim e não fala uma palavra. Fala uma palavra. Mas ela deu um sorriso com tanta sinceridade, com tanta vida colocada naquilo, que eu falei o seguinte: não precisa dizer nada. Imagina se ela olhasse para mim e falava assim: ó, tio, tu que és professor da faculdade do NASP, na área de teologia, na área de comunicação, eu prometo que um dia ele de devolver esse favor. Eu queria ouvir aquilo? Não. Ela não disse uma palavra. E aquilo para mim foi extremamente profundo, um agradecimento fantástico, né? Eu acho que é isso que Deus quer. Deus dá tanta bênção para nós, Deus dá tanta coisa maravilhosa. O que Deus quer? Que você olhe para Ele e você diga assim: eu não tenho palavras, e sorri para Deus. É diante dele nos rendemos, é tudo por Ele. E é tudo por Ele. E aí você agregou significado. Ele disse: frase. Esse é meu filho. É por causa disso aí que surgiu uma música que o Arautos gravou. Para Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso eu louvo com a minha vida. O meu louvor é ser feliz. Você louva sendo feliz, porque Deus te deu esperança de salvação, Deus criou você saiu do nada e você hoje você é o dono quando você nasceu você ganhou o universo, desde que você ande dentro das leis. Vai ser tudo seu. E aí o que acontece? Você olha para Deus e fala assim: eu tenho que te adorar. E você não diz nada para ele. Ele diz o seguinte: esse é meu filhão. Porque ele é feliz com o que eu dei. Você falou de uma dimensão que a sobrenaturalidade passa em todas as suas falas. Não é para mim natural me render. Uhum. Não é para mim natural me alegrar em algo que eu ainda não recebi. Para mim, o natural para mim, quando eu digo natural, é a minha inclinação pecaminosa, é olhar para Deus ou assim, e ficar cobrando uma porção de coisas dele porque eu não pedi. A sobrenaturalidade dessa alegria, aí eu faço uma pergunta aqui para a galera da minha faixa etária. Brincadeira. Não entendi. Oi? Oi? A galera de São Paulo melhorou a classificação? Não, a galera de São Paulo. Volto para a piada do pastor. Mosca ou abelha? Exatamente. Você decide. A pergunta é: a adoração me transforma ou eu sou transformado para adorar? Adoração é movimento, cara. Adoração é resposta. Ela é resposta a um movimento que já foi feito por você. Então a ideia de que eu não louvo para atrair Deus, eu louvo para traduzir, eu louvo para agradecer. Ele é uma resposta. É uma resposta. Por que eu falo da resposta? Porque como que eu respondo amor? Com obediência, ou com mais amor. Então ele fala: qual é o melhor jeito de te adorar, Senhor? Qual é o melhor jeito de expressar meu amor pelo Senhor? Amo o que eu amo. Amo as pessoas. Ama aquilo que meu coração ama. Então, assim, só para fechar esse ponto, no paganismo, na lógica da adoração pagã, vamos bater o tambor até a divindade se manifestar e trazer o seu favor. Os deuses estão sempre irados, na lógica. Vamos tocar, vamos cantar, vamos se humilhar, até que Deus mostre o seu favor. No cristianismo é o contrário. Ele, desde antes da criação do mundo, demonstrou favor, nos amou primeiro. E por isso agora nós nos amamos. Então, adoração é um meio,
responsivo. Não sou eu que respondo, aliás, não é Deus que responde a minha adoração em amor. Sou eu que respondo o amor dele em louvor. Isso está condicionando a adoração, a contemplação, a visão de Deus, Cara, um encontro. É um encontro espiritual e aí eu vou para um ponto, um leque que eu vou deixar aberto, o Binho vai buscar. Por isso que ela é em espírito e em verdade. Por isso que ela não nasce de um coração não santificado. Você está fundindo a adoração, e muito bem feito, com a compreensão da graça. Exato. A hora que você Mas começa a gente adora pelo quê? Exatamente. Quando eu compreendo o tamanho de quem ele é, eu falo, meu Deus, uau, Exato. como não adorar, né? Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão construiu um prédio, aquele prédio maravilhoso, aquela coisa fantástica. E aí, mas quem sou eu para edificar uma casa para Deus, se nem o céu, nem os céus dos céus podem conter a Deus? Mas aí Salomão entendeu que Deus é grande. Ele começou a entender toda essa potencialidade de Deus. E aí ele disse o seguinte, olha, adorar é eu parar de louvar e de parar de prestar atenção nas coisas que eu faço para Deus e começar a prestar atenção nas coisas que Deus faz por mim. Compreensão da graça. É o que ele está acabando de falar. Você muda o foco. Adorar é mudar de olhar, né? Mudança de olhar. Cara, vocês estão falando várias palavras, várias frases e várias explicações. É igual explicar a graça, você vai encontrando várias coisas, né? É igual se a gente estivesse discutindo liderança. O que é liderança? É aparecer várias... É um mosaico, linhas. né? É igual você perguntar o que é missão, né? Exatamente. Missão. Porque nós somos o objeto, né? Mas eu queria resgatar um negócio que o Tomás falou. Ele falou assim, cara, adoração é movimento. Aí eu perguntei, é sempre ativo. E a gente percebe que a gente sempre vai ter uma linha do qual as pessoas traduzem a adoração na liturgia. Quem está assistindo, com certeza está fazendo suas ligações, né? Com culto, com música. Com culto, com músico, forma de adoração, porque ele vai traduzindo para o coletivo. Aquilo que é particular e que é público. E aí vocês dois, que tem tanto na linha da adoração da música, isso eu acho que era uma coisa legal para se discutir na adoração. Como é que a adoração acontece no público? Uma coisa é eu dentro do meu carro, uma coisa é eu dentro da minha casa, outra coisa eu estar ali numa expressividade que passa pela minha personalidade, pelo meu perfil. Agora, a adoração pública, ela tem uma forma? Outro dia eu ouvi um camarada falando assim, ele falou assim, não, adoração é movimento. Ele utilizou essa sua fala. Adoração é movimento, você tem que se expressar, fazer uma adoração exuberante. E aí começou... Extravagante, é uma coisa. Extravagante, é esse? Exato. Então, você começa a criar um monte de coisa que você não consegue perceber o adorador. Da forma que é feita, da maneira que é colocada. Eu queria que a gente dialogasse, eu queria ouvir vocês sobre essa adoração coletiva. Eu vou começar com uma ilustração não tão especializada como a dos mestres nisso aqui, mas uma coisa me veio à mente. Eu estava assistindo um jogo de basquete e tem um jogador, David Robinson. Por que o David Robinson me chamou a atenção? Porque o David Robinson tem 1,75 m. E eu tenho 1,70 m. E basquete não é um jogo democrático. E aí, o David Robinson, ele ganhou um torneio de enterradas. Com 1,75 m, o aro está a 3,5 m do chão. E para você enterrar, você tem que passar a bola, não é só dar um pulo. O David Robinson deu uma enterrada num jogo, não foi parado, num jogo. E quando ele deu uma enterrada no jogo, eu falei, uau! Por quê? Porque é uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não me admiro de coisa que eu faço. Legal. Eu não vejo uma coisa que eu faria, eu falo, isso aí eu fazia. Isso eu faria. Agora, quando eu falo uma coisa que para mim é impossível fazer, mas outra pessoa do meu lado assistindo o jogo, ele falou uau pelo movimento giratório. O outro falou uau porque passamos na frente, mas os uaus foram diferentes, mas todo mundo curtia basquete. A minha ideia de adoração coletiva é isso. Pode ser que o aspecto que te chamou a atenção naquele momento sobre o extraordinário de Deus foi diferente. Mas todo mundo estava muito afim de Deus. Legal. E isso faz que no coletivo nós possamos dizer uns uau diferente. Aleluia é uau em hebraico. Traduzindo. Vou pro templo e eu tô em pecado. O outro vai pro templo, acabou de fechar um contrato milionário. O outro vai pro templo, brigou com o filho. O filho está chateado com ele. Aí, nessa tradução multiforme da adoração que você fez aí do basquete, o caráter de Deus, que é maravilhoso, santo, perdoador, misericordioso, reconciliador, no meio da adoração, não só da música, a música é um dos meios que eu expresso o louvor e a adoração. Todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar.
Mas no meio da adoração, onde a palavra me toca, o Espírito sopra, onde há Espírito, onde há o Cristo oração. revelado, onde há oração, onde há entrega, o culpado pelo pecado sente perdão. Uau! Deus é maravilhoso. Quem está triste porque foi magoado, uau! Sim, Ele entrega perdão. Né? Aquele que fechou o contrato, é tudo de Deus, tudo por Ele. Ele me deu, é dele, não é meu, não é meu braço. Uau! É isso que você quer dizer? É isso aí. Você sabe o que eu acho? Porque eu acredito nisso também. São vários uaus. Jesus entrando, perdão, pastor, mas tranquilo. Jesus entrando naquela casa onde tem um fariseu que viveu uma hipocrisia de colocar uma outra pessoa em pecado e viveu uma hipocrisia maior ainda de querer fazer um negócio com Deus e quis negociar a graça com o jantar. E aí você tem uma pecadora... Sem reconhecer, né? Arrebentada, sem reconhecer, arrebentada. Uhum. E aí você tem uma plateia e Jesus entra lá, você tem o hipócrita, você tem o pecado flagrante, você tem uma plateia e ele vai salvando todo mundo. Todos têm um vislumbre da... Quem não ele é. adorou? Quem bateu o olho e ficou assim. Ele não conseguiu ver o mestre e viu o dinheiro do perfume. O que não adorou foi aquele que se concentrou na folha e não conseguiu ver a floresta. Sabe o que você adora? Por um motivo mais simples que existe. Você adora porque você existe. Essa compreensão, sabe, é um negócio... Essa compreensão não passa toda hora na nossa cabeça. Porque a gente existe, a gente está sacralizado na nossa cabeça que as coisas têm que acontecer, porque nós, a gente não pensa que nós não existíamos, que nós não éramos, e passamos a ser. Olha o que é isso. Quando eu fico pensando que o Aquela mundo... coisa, eu não era para ser. Né? não era para ser. E agora eu sou. Agora eu sou. Quando você começa a perceber que existe um motivo, não tem o que fazer. Mas, não Valdeci, tem o que fazer. isso é difícil. Você tem que adorar. Cara, isso é difícil. Uma coisa é um cara perceber que existe nas condições normais. O cara dentro de uma favela, o cara sendo abortado da vida que ele tem, o cara perdendo as oportunidades. Perceber isso é um sentido quase que da vida. Porque no meio da vida aqui que a gente vai tocando, necessariamente os 4 aqui estão dentro de status quo quase protegido. O Senhor, melhor ainda do que os 3, ainda que tem muito chão para percorrer. Você está vivendo um momento ali. O Senhor com mais dias. O Senhor é uma pessoa que tem autoridade. Exatamente. Ele quis dizer, ele quis dizer você. Eu estava precisando disso para mim. Foi você mesmo. Mas Mas não adianta, ele é mais velho que a gente. Tem mais dias, cara, e isso dá mais sabedoria. Tem coisas que eu vejo na minha vida, assim, que eu pareço sempre, cara, isso aqui faltou dias para mim, para eu perceber. Faltou dias, eu preciso um pouquinho mais de dias. Por isso que eu tô falando isso. Trocar com a redentada. Tem coisas, cara, que num ambiente é mais fácil de perceber. Em outro ambiente, e a gente que lida muito com o jovem e que conversa com, cara, meu pai é assim, minha mãe é assim, fui violentado, perdi isso, perdi aquilo, cara, eu tô lutando para conseguir aqui o que comer. A gente não vai dividir as histórias, mas tem histórias que você fala assim, cara, como é que esse cara conseguiu adorar a Deus? Como é que esse cara entra na igreja e fala assim, cara, Deus é bom? Como é que esse cara olha e fala assim, cara, eu vou ter uma vida melhor? Quando ele consegue entender isso. Cara, eu estou existindo, eu tenho oportunidade. E muita gente não consegue. Por isso que quanto mais cedo a gente conseguir perceber, eu estou nessa vibe agora, de quanto mais cedo você conseguir perceber como adorar a Deus, quanto mais cedo você perceber, cara, que não é para ficar focando no galinho da árvore. Cara, afasta um pouquinho e olha a árvore como um todo. Percebe os uaus. Entende que o uau do outro é diferente do seu, mas está tudo certo, cara. Cara, como isso é tão lindo na adoração. A gente pensa, por isso que eu puxo para a adoração coletiva. É tão lindo você perceber que tem uma pessoa de mais dias que está louvando e fala assim, uau. Que tem um menino lá que entendeu o sermão do pastor que foi sobre uma questão profética. Isso é de uma sabedoria que eu oro a Deus. Eu tenho pedido, Valdeci e amigos, eu tenho pedido assim, cara, Senhor, me ajuda a ensinar adoração cedo para uma relação que seja traduzido, seja no dinheiro, que é tempo, dinheiro é tempo, é sangue, é vida. Dinheiro é vida, cara. Quando você coloca lá na sua vasinha, é vida que você está colocando ali. As horas que você tirou da sua filha, da sua esposa, que você deixou tempo para poder ralar para conseguir aquilo. Quanto mais cedo eu entender isso, mais cedo eu paro de me preocupar com algumas coisas que chega cansa. Pode tal coisa ou pode tal coisa. Cara, esse papo me
Cansa, cara. Pode isso ou não pode aquilo? Faz isso ou não faz assim? Esse tipo de música pode ou não pode? Cara, se você tiver uma percepção da adoração coletiva, do relacionamento com Deus, você para de perguntar essas coisas. Que toma todo o tempo e Então, os discursos. Você falou uma coisa importantíssima aí, que o camarada ele tem que se descobrir e tem que saber o caminho dessa adoração para ele, porque ele não tem compreensões que ele deveria ter, mas ele não tem devido às circunstâncias da vida dele. E a adoração, pelo que eu tenho visto, ela acontece quando você se descobre no meio de um processo. Vamos pegar Gideão. Gideão, depois de todo aquele episódio, né, dos exércitos, que ele ficou com 300 homens, ele ainda teve medo. Ele ainda teve medo. E Deus, eu falo para ele, se você ainda teme, vou dar uma dica para você. Vai de noite lá no arraial dos inimigos e anda do lado lá de uma cabana lá. E ele foi. E tinha uns caras conversando lá. Um conversando com o outro falou assim, olha, essa noite tive um sonho. Sonhei que uma espiga passou, que coisa e tal, e destruiu e virou tudo de cabeça para baixo. Aí o outro falou o seguinte, isso não é outro senão Gideão. Que, né, ele era o líder e coisa e tal, virou uma espiga, né? Aí, para aprender a ser humilde. Quando Gideão falou o seguinte, ele falou assim, matou a pau. Era isso mesmo. Eu não preciso ter medo. Ele perdeu o medo. Sabe que a primeira coisa que ele fez? Ele não tinha ganho a guerra ainda. Ele não tinha ido lá com os 300. Os inimigos ainda estavam todos vivos lá. Mas ele foi e adorou. Por que ele adorou? Porque naquele instante, mesmo sem ter vencido, ele já tinha vencido. Por quê? Ele recebeu uma luz de Deus. Deus falou assim, vai lá e verifica isso que ele perdeu o medo. Com essa luz, com essa verificação, ele perdeu o medo. Deus a graça dele é demais, ele não precisa ter feito isso. Ele falou assim, eu sou Deus, eu falei, cala a boca, Gideão, e vai e faz o que eu pedi. Não, Deus falou assim, você está com medo ainda, vai lá. E ele foi. Aí parece um atrevimento. Foi. Terminou, sai de lá. Eu imagino que ele saiu atordoado com aquilo que ouviu. Falou assim, é verdade. Imagina falar para Deus, é verdade o que o senhor falou. Eu estou concordando. Eu concordo agora com o senhor. Acho que o senhor acertou. O que ele fez? Adorou. Mesma coisa aconteceu com Josafá. Antes da batalha. Antes da batalha. Com Josafá aconteceu a mesma coisa. Porque não é o evento. Não é o evento, é a pessoa. Um camarada levantou lá no meio do povo e disse o seguinte, não temas não. Não precisa temer porque a guerra já está vencida. Josafá adorou. E os inimigos ainda estavam do lado de fora. Quer dizer, quando a gente tem problemas como esse camarada, se a gente conseguir fazer ele perder o medo e ele ver, ele perceber Deus, o que Deus faz, de onde ele saiu, para onde ele está indo, o que a gente pode oferecer para planear o caminho dele e ele perder o medo da vida, quem sabe esse é o momento que ele vai olhar, ele vai querer procurar Deus porque ele quer adorar alguém. Amém. Obrigado. Você traduziu um negócio agora para mim aqui, que me deu, olha, eu estou emocionado, me deu uma direção para uma coisa que eu tenho conversado muito com Deus. Bênção. Você sempre me abençoa. Eu trouxe ele aqui sobre adoração, faz parte. Eu trouxe ele aqui e falei assim, professor Valdeci, quando eu estudei aqui, você fez um sermão. Um sermão que ele vai da velhinha, ele estava frio, e a velhinha, ele trabalhava no posto de gasolina. Exatamente. Aí estava tudo neve nos Estados Unidos, aí a velhinha veio, e aí tem o auto-service e o self-service, e aí ele teve que sair para abastecer lá o posto. Ele falou, que isso é velhinha que chega um horário desse, não sei o que, pererê, um frio danado. Que horas era? 6 da manhã? Olha, era um pouco antes. Era inverno, eu tinha que pagar a escola, eu pedi para eles me deixarem fazer hora extra. Então eu chegava no posto ali para entre 5 e 5 e meia. Estava escuro lá ainda, porque inverno lá, sol nasce mais tarde. Estava escuro. Aí eu vejo aquele par de faróis chegando assim, parando o carro ali. Eu falei, eu me aquecendo ali, dentro do posto, ali tinha um negócio para se aquecer, porque era frio, cara. Era muito frio. Eu me aquecendo ali, coisa e tal. Para lá, eu falei assim, ela parou ainda no full service, que eu tinha que sair para... Parou ali naquele full service e falou assim, meu pai, isso é hora de velhinha. Eu olhei a velhinha, abasteceu ontem, falei, o que tá andando a noite inteira aí, vem abastecer de novo. Fui lá com frio, cheguei na janela, ela abriu o vidro assim, coisa e tal, e eu meio nervoso, eu ia ter que limpar o para-brisa, limpar os faróis, verificar os pneus, porque esse é o full service, né? E aí ela abriu o vidro, e eu falei assim, na linguagem americana, você fala, yes, ma'am, sim, madame, né?
aquela cara fechada assim, vê que isso é hora de veinha estar na rua? Tal. E ela falou assim, não, olha, não se preocupe não. Eu vim aqui, está tão frio, mas tão frio, que eu vim aqui só para trazer um chocolate quente para você. Entendeu? Gente, essa é a graça. Mas, gente, até eu me arrepio aqui, ó. E sabe quando você está nos Estados Unidos, 4 anos longe de casa, sem ver sua mãe, sem ver seu pai, sem ver ninguém, aparece alguém lá que te trata como filho? Você está 5 horas da manhã lá, 5:30 da manhã naquele posto, aquele gelo, neve caindo. Lá no Texas não neva muito, às vezes neva, sazonalmente neva ali. Mas o frio é violento, né? E ela vai e me leva um chocolate quente, cara. Aí eu lembro dessa história quando era aluno. Um dos melhores sermões que eu ouvi aqui. Marcou, para mim. Aí eu pedi para ele vir com o Lineu Soares para contar as histórias das músicas, para contar as histórias de adoração para os alunos debaixo das árvores. Um piano, eles cantando e 1000 alunos, mesmo na pandemia, a gente ficou com 1000 alunos aqui, e eles cantando e contando as histórias. Eu não pude assistir, eu tinha que pregar aqui. É verdade, me lembro. E aí eu cheguei para perguntar para os alunos, e eles assim, ó, com olhos com lágrimas, assim, pastor, uma das melhores noites da minha vida, pastor, não sabia que era essa história do Deus ouve, Deus sabe, Deus vê. E a gente, cara, essa música de Deus, e eles contando, ó, eu me empolgo, né? Cara, e eu fiquei assim, impressionado, e tem muito disso. Sabe quando você tem um ídolo, aquele que você admira, Lineu Soares, Valdeci Lima, que os meninos sentam e falam assim, cara, olha como é que eles são humanos, como é que eles adoraram, como foi a expressão da adoração deles, como é que surgiu essa música, a expressão de adoração, e eles saíram encantados, pedindo bis de outros momentos. Então, obrigado. Ah, amém. Fantástico dessas coisas todas é que ela nos faz pensar que há uma existência para além da história de pecado que experimentamos. E muitas vezes nós somos tentados a pensar que a história do universo é uma história que começa quando o pecado começou, e não é. Há uma adoração antes do pecado, há uma adoração antes de a gente ser salvo de não adorar. Isso faz com que a gente entenda a dinâmica, a amplitude daquilo que estamos falando por Evangelho Eterno. A salvação é pontual, a adoração é eterna. E quando a gente olha para um Deus que ser adorado, a gente vê uma conexão de eternidade muito forte em nós. Nenhuma coisa vai te satisfazer mais na sua existência do que adorar a Deus. Então, você que está nos ouvindo ou nos vendo, lembre-se de uma coisa e pense numa coisa nessa nossa despedida. Hoje, você não apenas está sendo convidado a adorar, você foi feito para adorar. E você se entende e entende tudo ao seu redor quando você entende a satisfação de adorar aqui e para sempre. Algumas pessoas às vezes me perguntam, o que nós vamos fazer no céu? Essa pergunta revela que você, ou a pessoa que perguntou, não sabe o que está fazendo aqui. Nós vamos fazer no céu o que nós fomos feitos para ser. E fazemos o que fomos feitos para ser. Deus te fez adorador, não está te convidando a adorar apenas. Você foi feito para adorar e encontrará uma satisfação enorme quando isso acontecer plenamente, se é que isso não está acontecendo. Verticalize sua adoração. Grande abraço.